Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. Sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande honra e alegria de conversar com a minha querida Andréa Duque sobre a arte de viver em paz. Esse programa que é a grande base da fundação da Universidade Internacional da Paz. Andréa é comunicadora social e terapeuta transpessoal, é pós-graduada em psicologia transpessoal e em transdisciplinaridade e liderança de cultura de paz. Andréa é apresentadora, coach, educadora de salas não tradicionais, é facilitadora, coach de treinamentos, integrante do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo e é facilitadora da arte de viver em paz. Andréa, minha querida, que alegria a gente poder conversar aqui hoje. Seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Oi, Vivian! Nossa, que delícia estar aqui, estar nos Mutantes e principalmente estar aqui hoje, né, falando de um assunto e trazendo um assunto que foi tão marcante para mim e eu sei que foi marcante para você também, a arte de viver em paz. Agora, eu queria, antes da eu começar aqui, da gente começar a conversar, quero fazer uma pergunta para você, posso? Para Vivi. Mas não é para responder, é Pode. pergunta para Vivi, mas também para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Uma pergunta para ficar, ela Começarmos ficar bem. ali. São 3 perguntas. Você está em paz? Tem paz no mundo? E onde começa a paz? Mas não precisa responder. Fica com essas 3 perguntas no coração. Daqui a pouquinho a gente volta para elas. Excelentes perguntas para a gente começar. Abrir aqui, como você bem falou, eu sou apaixonada por esse... É um programa, né, gente? A Arte de Viver em Paz é um programa educativo efetivo, né, para a paz, desenvolvido por Pierre Weil. E ele é a grande base de fundação, é um programa que já recebeu uma menção honrosa na Unesco no ano 2000, e a gente hoje vai fechar aqui nossa segunda temporada no Mutantes com essa grande pérola, né, que o Pierre deixou aí para o mundo, que está aí por todas as partes. A gente vai falar sobre isso. E, minha querida, nós duas somos facilitadoras, né, desse programa, então vai ser uma delícia. Juntas, né? Já fizemos juntas. Fizemos a formação juntas, já demos o seminário juntas. Então vai ser uma delícia e que o ouvinte receba aí de coração aberto para ver a grandeza desse seminário, o quanto ele pode ser realmente transformador, trazendo mais agentes para a paz que a gente quer ver e viver no mundo. Minha querida, então vou te pedir para a gente trazer assim, para começar, um contexto histórico mesmo, assim, de como surgiu a arte de viver em paz. Como é que para o Pierre, o que aconteceu na vida do Pierre que ele chegou a trazer essa beldade, essa grandeza de seminário aí para o mundo? O Pierre, para quem não conhece o Pierre, né, o Pierre é francês, ele é professor, terapeuta, um grande escritor também. E o Pierre, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele vivia numa região fronteiriça, né? E o Pierre, ele foi convocado, né, para a guerra, só que ele não foi para a guerra pegar em armas, ele foi para a resistência francesa como voluntário, né, para ajudar jovens. E num momento, na Segunda Guerra Mundial, no meio daquilo tudo, ele foi passear na região onde ele estava cuidando dos voluntários, e tinha uma ponte. E ele sabia que aquela ponte seria destruída, ela seria bombardeada. E o Pierre, caminhando pelaquela ponte, teve um momento, né, aqueles momentos nossos de inspiração, e ele olhou para a ponte e pensou que eu não quero ser um destruidor de pontes, eu quero ser um construtor de pontes. Ai, que bonito. E foi um processo decisório, né, naquele momento, dele ser um construtor
trabalhar e construir a favor da paz. Então, nasceu esse desejo dele nesse momento. Eu acho muito bonita essa história, porque anos depois, o Pierre é o fundador da Universidade Internacional da Paz, e o Pierre, ele cria um método, né, eu trouxe esse momento de inspiração, mas ele cria um método de educação para a paz. E esse método, como a Vivi falou, ele é um programa de educação. E ele foi reconhecido pela Unesco assim, como um método, não só como um método, mas um método efetivo de educação para a paz. Você sabe, Vivi, que esse método ele já foi traduzido em 6 línguas. Olha só. E esse programa que a gente está contando hoje é um programa, antes de tudo, eu quero dizer que é um programa para todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele é simples, é um programa para todas as pessoas. Esse programa se chama Ave Paz, que é o que a gente vai falar hoje. A arte de viver em paz, que a gente reduz para esse nome chamado Ave Paz. Sim, e acho que é legal trazer, né, como você bem falou, quando ele foi para a guerra, ele estava ali como cuidador, né, na verdade, como enfermeiro, né, cuidando desses jovens, e ele pensou ali naquele momento assim, se existem escolas para a guerra, há de existir uma escola para a paz, né, e ali ele acho que ali ele fundou já, né, na intenção e na consciência de que haveria de existir uma escola para a paz, né, e a Unipaz está aí já há mais de 35 anos, né, desde que tudo aconteceu. Eu vou convidar o ouvinte aqui para escutar, tem um episódio aqui do Mutantes com o Manuel Simão, que está maravilhoso, que ele fala sobre o cosmodrama, que também é grande base ali do começo, onde tudo também começou aqui, ali ele conta bastante, assim, como é que isso se desenvolveu, e hoje aqui com a André a gente vai falar, como ela bem falou, sobre o Ave Paz, que também aí se destrinchou em outras artes, né, que o Pierre traz, assim, como programas efetivos, né, da nossa inteireza aqui, enquanto estamos aqui vivos, esse presente que é estar vivo aqui no planeta Terra, e como seria a gente conseguir realmente viver mais em paz. Quem não quer viver em paz, né, Andréa? Pois é, quem é que não quer viver em paz? E aí eu faço uma provocação aqui. Do que é paz? Eu acho que a primeira coisa, como a gente vai falar, né, é muito importante, e esse programa trabalha muito ampliação da nossa consciência, é a gente entender, ou talvez uma possibilidade, trazer para vocês o que é paz. Em hebreu, essa palavra paz, ela significa estar inteiro. Então, para nós, né, trazendo isso aqui para vocês hoje, aqui nesse podcast, a paz, contrário de paz, não é guerra. Paz é movimento. O contrário da paz é estagnação. Quando será que estamos estagnados na vida? Né? E quando será que estamos em movimento na vida? Que tipo de aprendizagem nós podemos ter no nosso cotidiano, né, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais centrada, mais equilibrada, né, viver mais em harmonia. E ser responsável, ser agente desse equilíbrio, dessa harmonia, né, dessa paz no mundo mesmo, assim. Você sabe que eu te ouvindo falar, André, quando você me traz, assim, que em hebreu estar em paz é estar inteiro, me remete, assim, que saúde, em latim, salus, significa também inteiro, é inteireza. Pois é. Então, né, é muito lindo a gente pensar nessa saúde integral, fazendo esse link com essa ponte, né, de que estar em paz é estar saudável, é estar inteiro, né? Pois é. Nos corpos físico, emocional, mental, espiritual. E o Pierre vai trazer isso de uma forma muito simples nesse método, para você ver como é um método muito simples, né? E que por isso que a gente fala que é para qualquer pessoa, porque é uma educação contínua para a vida. São práticas, né? São propostas de qualquer pessoa pode colocar em prática na vida cotidiana, nos mínimos detalhes, sabe? Eu gosto muito, e aí o preâmbulo da Unesco, eu gosto muito desse preâmbulo, que fala o seguinte, que as guerras, elas começam na mente das pessoas. Logo, é na mente das pessoas que devem ser erguidos
as defesas da paz. Então, se nós estamos falando que paz é estar inteiro, paz é movimento, é dentro da nossa mente, como pessoas, cada um de nós, que devem ser trazidos os elementos, as práticas, para que a gente possa colocar isso na nossa vida cotidiana. E aí a gente vai falar muito de uma coisa que está muito próxima de nós, minha, sua, de todo mundo que está ouvindo a gente, que é escolhas. As minhas atitudes, elas inspiram paz? Elas são pacíficas, as minhas atitudes no cotidiano? As minhas atitudes comigo mesma e as minhas atitudes com o outro, elas são pacíficas ou não são pacíficas? E é muito curioso, assim, né? Porque se a gente perguntar, assim, né, um olhar assim para o passado, para o presente e para o futuro, assim, né? No passado, perguntar assim, qual é a nossa lembrança de ouvir mais paz ou mais guerra, né? No presente, a gente, nesse momento, inclusive, estamos aí, né, com uma guerra de uma dimensão importante no mundo, né, acontecendo aí na Ucrânia. E se a gente olha para o futuro, assim, o que todo mundo almeja? Todo mundo almeja um mundo mais pacífico, né? Todo mundo quer estar em paz. E uma das grandes perguntas que o Pierre faz, né, nesse seminário é assim, por que ainda estamos em guerra? Se todos queremos paz e se somos nós os responsáveis dessa paz no mundo, né? É uma excelente reflexão, isso é muito lindo no decorrer do seminário, que ele traz reflexões, não é que ele traz grandes respostas. Prontas, né? Isso, ele traz reflexões para realmente formar esse agente, né, da paz, assim. E também é bonito pensar, né, André, que na verdade não é um curso de começo, meio e fim. Eu chamo o Avipaz de um grande portal, assim, né, uma educação continuada, porque é educação para a vida, né? O que ele traz ali é para a vida. Você sabe que foi o grande divisor de águas, foi a Arte de Viver em Paz, quando a gente, mais de 10 anos atrás, quando eu cheguei na Unipaz, o primeiro seminário da formação é a Arte de Viver em Paz. Eu lembro quanto foi um divisor de águas na minha vida. Se eu for olhar todos os programas que eu faço de educação, nos programas de coaching com liderança, nos programas que eu faço nas universidades, todos, eu levei comigo esse método que o Pierre fundamentou na Arte de Viver em Paz. É impressionante como isso fez uma grande mudança na minha vida, né? E foi tão simples, e por isso que acho que as coisas simples, elas são, as transformações, elas podem vir, elas, para mim, pelo menos, vieram de coisas muito simples, né? Agora, falando assim, se a gente quer um mundo de paz, quais são os obstáculos? Então, por que nós não estamos em paz? Eu acho que alguma pergunta, quais são esses obstáculos? Porque essa consciência da razão desses obstáculos levam a gente a ter uma consciência para transformar isso. Então, acho que primeiro é entender que razões são essas, né? Sim, isso é fundamental. Mas você sabe que ainda falando do programa em si, você te ouvindo falar, Andréa, nossa, para mim ele também foi uma grande base, assim, sabe, metodológica para levar para tudo, porque assim, dentro dessa grande simplicidade, é muito lindo que assim, eu já levei também para, sei lá, diretoria de empresa e já levei para o interior do interior da Bahia, assim, né, para iletrados, assim, ele chega no coração de todo mundo, né? De todo mundo. Você sabe, eu acho que, levantando aqui, tem 46 ou 48, quase 50 programas em todas as Unipaz do Brasil, né? Todas elas, as de Brasília, de Minas, são acho que quase 50 programas da Arte de Viver em Paz, que estão atuantes, que já foram feitos em diversos lugares. É muito lindo de ver esse processo. É muito lindo, sim, é legal o ouvinte saber que é um programa que já foi assim para Ministério Público, para diversas universidades, né? Ele já foi para Findhorn, e lá ele se espalhou, né? Para quem não conhece, Findhorn é uma comunidade na Escócia de uma grandeza, assim, de ampliação de consciência, né? Um grande exemplo aí, e esse programa já foi para Findhorn, de lá se espalhou pelo mundo, como a Andréa bem falou, ele já está em mais de 6 línguas aí pelo mundo, né? O livro também, né? Porque é um livro que está também traduzido para várias línguas, distribuídos aí. Inclusive tem esse livro, esse PDF gratuito, disponível na internet. Quem estiver escutando aqui no YouTube, a gente pode deixar a descrição aqui abaixo. E quem estiver nas plataformas, depois corre lá no YouTube para pegar o link de acesso ao PDF gratuito,
a gente já deixa aqui o convite para o ouvinte. Mas, André, a gente estava aqui falando dos obstáculos para a paz, né? Assim, por quê? Né? O que nos impede de estar em paz? Eu acho que isso vai ser bonito trazer, assim, porque é algo muito marcante aí do seminário, e a gente pode falar, né? O Pierre, ele sempre traz muito como primeira base, assim, a ilusão da separatividade, né? A gente se achar, a mente humana, né, fragmentou o indivíduo, aí já começa dentro de nós mesmos, a gente separar, né, mente, corpo e emoções, quando na verdade é a grande inteireza que traz rege assim, a nossa vida, né? né, que traz o segredo acho que começa por aí, né? Pensar nessa Começa com essa consciência que ele vai chamar, né? Ele vai mostrar no método assim, que ele chama de roda da destruição. O que de fato nos leva para esse lugar que a gente não quer estar, né? Esse lugar, esses obstáculos. Se a guerra começa na mente dos homens, e é na mente dos homens e das pessoas, né, que a gente se separa, né? Então a maior fragmentação, ela foi na própria mente humana. A nossa mente se separou do corpo, que se separou das nossas emoções. Essa fragmentação, nesse método, Pierre vai chamar de fantasia da separatividade. Nós temos uma fantasia de que estamos separados, primeiramente, dentro de nós mesmos, com as nossas, mas estamos separados da sociedade, do outro, estou separada da Vivi, e eu estou separada, consequentemente, uma sociedade que está com pessoas que se colocam nesse lugar fragmentado, atuam numa sociedade de maneira fragmentada, e como é que é isso globalmente? Claro que no ambiente, que a gente chama ambiente, do meio ambiente global, também vai produzir reações fragmentadas que caminham para essa destruição. Então, ele fala muito disso, né, que tá dentro da nossa, essa separatividade, essa ilusão da separatividade, ela começa dentro da gente. Ela começa com a nossa própria mente, com as nossas próprias emoções, no nosso corpo, né? Portanto, mas ele não traz só a roda da destruição, não. Ele traz essa visão para trazer essa consciência. Aliás, o Pierre, né, Vivi, ele tem uma forma de trazer a consciência, de falar da consciência como eu observador. Esse eu que sai de cena, né? Dentre tantas possibilidades e estudos que a gente tem sobre conceitos de consciência, o Pierre traz essa simplicidade, que é trazer a consciência, esse eu que sai de cena, esse eu que observa, o eu observador. Maravilhoso. E ele vai trazer muito isso para a gente na metodologia, né? Maravilhoso. Isso é muito interessante pensar que, se é no plano da mente, se a gente tem qual é a forma que a gente pode transformar tudo isso, né? Pela ampliação de 3 consciências, que ele vai chamar de consciência individual, eu comigo mesma, pela consciência social, eu com o outro, e pela consciência ambiental, eu com o mundo. Então a transformação vem da ampliação dessas 3 consciências, que o Pierre também vai chamar de ecologia. Então, consciência e ecologia também é um nome trazido dentro desse processo de educação. Sim, e ainda eu acho que antes da gente caminhar, acho que porque isso também é bem importante a gente trazer para o ouvinte, mas eu acho que ainda é bonito a gente pensar ainda naquela, assim, da roda da destruição, né, Andréia? A separatividade, quando a gente traz esse conceito de estarmos separados, é muito... Assim, eu digo que é bonito porque a partir do momento que a gente vai entendendo e vai se tornando mais consciente, é onde a gente vai conseguindo ser essa diferença. Com certeza. E a partir da gente mesmo, o que eu quero dizer com isso? Assim, a partir do momento que eu me sinto separado de algo ou de alguém, isso pode gerar apego, né? O apego como a fonte, o início de todo o sofrimento. A raiz do sofrimento humano. A raiz do sofrimento. Então, essa roda da destruição, ela começa com o apego. E o apego de... Gente, pensa no apego. O apego a ideias, apego a coisas, apego a pessoas, apego a situações,
o apego da caneta Bic. Se a gente pensa numa situação para você entender o apego, como ele está presente, está tudo certo, é só a gente lidar com ele. Mas pensa você num evento, você vai e você tem um bloquinho de caneta com uma caneta, um bloquinho para escrever com a sua caneta Bic, e a sua colega do lado pede para você emprestado a sua caneta Bic. Ela fala, me empresta a caneta Bic? Você vai lá e empresta a caneta Bic. Daqui a pouco você está olhando para a caneta Bic. Aí você está olhando, daqui a pouco ela não te devolveu. Aí você pensa, poxa, eu quero anotar, ela não me devolveu. E aquele apego, será que ela não vai me devolver a caneta vai dando um Bic? negócio por dentro, e aí que começa o conflito, a guerra, né? Um exemplo parece bobo, mas é real. A gente traz esse exemplo muito simples, mas é em tudo na vida, né? Como a Andrea falou, assim, a gente se apega a ideias, a pessoas, a coisas, a projetos, enfim. Por quê? Porque é ao prazer, né? Sentir-se separado, né? Se eu me sinto separada, eu quero para mim. Exatamente. E se eu não tenho, eu tenho medo de perder. E aí é que tudo começa, né? Porque aí desemboca ciúmes, medo, raiva, e aí gera-se as emoções, né? Que o Pierre chama das emoções destrutivas. Daí a roda da destruição. Mas ele ainda fala de mais 2 sentimentos, né, Andréia? Quando a gente está nessa ilusão da separatividade, que é a rejeição. Eu rejeito, porque quando eu estou apegada, ou eu rejeito, ou a indiferença. E a indiferença é diferente da rejeição. A indiferença, ela é fria, ela é gelada, porque a indiferença é não ver, você não vê, né? Porque a gente rejeita. Mas a indiferença é não ver, não enxerga de verdade, né? E aí que a gente diz que começa o processo de transformação, porque quando você entende o apego, alguns sentimentos, quando eles estão exacerbados, por exemplo, o zelo de uma mãe por um filho, quando ele é demasiado, então ele tem uma potência maior, ele pode gerar, quando a gente chama de... ele pode prejudicar não só você, como o seu filho. Se a gente pensar que algumas emoções potencializadas, elas podem ir nesse caminho, né? Uma mãe que é zelada pode prender, segurar, não permitir que esse filho tenha autonomia na vida. Então ela está prejudicando não só ela mesma, mas ela está prejudicando outra pessoa. Então os desdobramentos do apego que a gente tem na vida. Procurar entender onde é que eu estou apegado? Acho que a pergunta, quando a gente fala assim de uma coisa que é muito no nosso cotidiano, onde que eu tenho apego? Excelente reflexão. Apego a ideias, porque às vezes você não tem apego a coisas, você pode ser um pouquinho mais desprendida com as coisas, mas as ideias, quando você conta uma ideia, essa pessoa vai lá e faz, você, não, a ideia é minha. Ou assim, eu quero ter a razão, né, também. A razão, apego, eu tenho a razão. Né? Essa coisa é muito importante, sabe? Esse exercício, essa prática de olhar onde é que está o apego na minha vida. Se perceber, né? Porque é bonito, como você bem falou, né? O Pierre, esse conceito da consciência, que é o eu que sai de cena e observa, a gente se tornando, acho que, um grande observador, né? De si, primeiro, dos próprios comportamentos, né? No fim das contas, é um grande convite ao autoconhecimento, né, André? Olhar para si e percebendo comportamentos e percebendo a forma de agir no mundo, porque a gente só pode transformar aquilo que a gente é consciente, né? Senão a gente vai num piloto automático sendo a desarmonia do mundo, né? O programa da Ave Paz é um grande convite para trazer essa consciência de que o equilíbrio, a harmonia começa dentro de cada um de nós. Ele vai trazer esse conhecimento da roda da destruição, de você entender onde é que estão essas emoções, mas também o processo de transformação, que aí é a ampliação dessas 3 consciências, que ele vai chamar de roda da paz, né? E tem a roda da transformação, né? Entre a destruição e a paz, existe a roda da transformação, que é realmente o mutante, né? É o mutante se dando conta da roda da destruição,
ele passa por uma transformação e ele começa a ser parte da roda da paz. É muito bonito isso, meu Deus É do que a céu. roda da transformação, ela é o processo para chegar na roda da Isso, paz. Que é exatamente assim, eu amplio a minha consciência individual, quer dizer, comigo mesmo, então começa comigo, né? E aí comigo, quem sou eu, né? A minha mente, o meu corpo, as minhas emoções, e essa minha relação comigo mesmo, para você ampliar a consciência social, a minha relação com o outro, para depois consciência ambiental, que é com a natureza. Então ele sempre fala uma coisa assim, qual é o espaço onde nós podemos encontrar a paz? Que espaços eu posso encontrar a paz? Ele fala de 3 espaços, no meu corpo físico, na minha mente e no meu coração, na minha emoção. E aí ele vai criar a paz no corpo, a paz no coração e a paz na mente. Dentro da metodologia, você vai percorrer com práticas, né? Aqui a gente só está trazendo para vocês a fala, a ideia de todo esse processo de aprendizagem, de educação, mas no processo que é o mais importante que a gente traz, inclui toda a vivência. Muito Você vivencial. vivenciar o que é a paz no corpo. Total. Você vivenciar o que é a paz no coração. Né? O que é a paz na mente? É muito lindo pensar que a paz do mundo começa no nosso corpo, né? O primeiro lugar que ele fala, por isso que o seminário ele é bastante experiencial, vivencial, para trazer para o corpo, né? Assim, essa proposta, assim, não só do movimento, né? Que é fundamental, o corpo para estar saudável, ele precisa ser um corpo que faz, que tenha movimento, mas também o relaxamento, né? Ele traz o relaxamento como uma prática diária, e ele pontua ali, assim, uma infinidade de benefícios, até, inclusive, assim, de você... É muito curioso, pode parecer besteira, mas, assim, a gente tem um piloto automático de acordar de manhã e levantar da cama, assim, e, na verdade, ele traz muito esse conceito de que você acordar e você fazer um relaxamento consciente, a qualidade do seu dia, com certeza, já vai ser outra, né? A qualidade, inclusive, da forma como você está interpretando as coisas, pensando sobre as coisas, sabe? Muda completamente. Mas só que quando você começa a colocar algumas práticas na vida, é quando você começa a perceber o benefício. Uma coisa é a gente falar aqui para você hoje que está escutando a gente desse benefício, porque eu acho que a respiração consciente, o relaxamento consciente são práticas que trazem um benefício enorme para a vida da gente. Agora, quando você realmente percebe e sente na carne, no teu dia a dia, no teu cotidiano, antes de você ir para o trabalho, essas transformações, você começa a ter aderência e começa a praticar. Sabe? Eu gosto de fazer alguma pergunta quando você fala que é uma coisa tão simples, né? A paz no corpo, começar pelo corpo, uma pergunta muito simples, assim, nessa dimensão individual que a gente está falando, na consciência de você com você mesmo, dessa relação íntima que você começa a criar com você mesmo, próxima, porque sabe, Vivi, eu acredito que quando a gente começa a fazer esse movimento dessas práticas, nós estamos fazendo um movimento de amor próprio. Dedicando esse tempo para nós mesmos é um movimento de amor. De você gerar para você, de se beneficiar, a pessoa mais importante hoje que você precisa olhar, que é você mesmo. Cuidar de si mesmo, que é o cuidado, que também é uma base da Unipaz, né? Que é o cuidado integral. Então, o que te move em direção, pensar assim, o que está movendo você em direção a uma ideia, a uma posição, a um caminho? O que está te movendo em direção a essa fala que você está trazendo? Qual é? Isso é uma consciência individual. O que está movendo isso para você? O que está movendo? É a consciência ou você está sendo movida por outras, vamos falar de inconsciências, movido pelo piloto automático? Isso, piloto automático. Você sabe que quando a Lídia Rebouças, que também é um dos grandes nomes aí da formação, né, da história da Unipaz, ela veio aqui no Mutantes, ela fez, aí fica o convite para o ouvinte também escutar esse episódio com a Lídia, maravilhosa, porque ela também fez parte aí, né, do desenvolvimento do Avipaz, e ela fala o episódio dela, pontualmente, ela falou do estagnante ao mutante, né? Por exemplo, pontualmente falando desse momento que a gente acorda de manhã, né? Ela fala que o estagnante, né,
que é, né, bem isso que a gente falou, assim, o contrário da paz é a estagnação. Então, o estagnante, ele acorda de manhã, ele acorda assim já saltando da cama, assim, já correndo, não sei o quê. E o mutante, quando eu já tenho essa consciência da importância, por exemplo, do despertar, eu acordo assim com, né, nessa postura assim ainda de relaxamento, de assim permitir perceber se eu sonhei alguma coisa, estar em contato ali com aquele momento, assim, trazendo presença, com consciência, com mais tranquilidade. E eu acho que ainda é válido, assim, né, de uma fala que a Lídia trouxe, que eu acho muito bonito trazer para o ouvinte, não é que a gente vai estar o tempo todo também nesse lugar da consciência e do mutante. Eu acho que é a dança, né, É Andréia? o Que tem movimento, nós momentos, isso, alternamos, eu estou né? aqui no estagnante, às vezes aí eu vou para o mutante, eu vou para a consciência, às vezes eu estou no piloto automático e está tudo bem também, não é para virar um conflito interno, né? O É, fato da gente se cobrar e estar em paz o tempo inteiro, porque também isso não porque é aí o é muita caso, né? cobrança, né? Isso, Aí e aí vai já ser mais vira um um conflito. peso. Já É, vira, é. E tá é, tudo certo, sabe? A gente fala assim, paz não é ausência de conflito, não é. O conflito não, ele existe, mas como você uhum, lida com ele? Se você está total, na estagnação ou no movimento. Quando a gente fala exato. de ampliar a consciência, nós estamos no movimento. Para Hum, lidar com os conflitos, como é que nós hum, estamos lidando? Porque eu falo assim, se a gente transforma também numa pressão do ter que fazer, né? ter que, Ter que fazer, então eu quero estar em paz, eu quero estar em equilíbrio, eu é, tenho que fazer, eu tenho que isso, eu já tenho que vira uma tudo isso tensão. é uma tensão. Então tudo é uma possibilidade, até uma fala da Lídia isso, né? Tudo é uma possibilidade, aquilo que é possível para você nesse momento. As transformações elas chegam assim com aquilo que é realmente possível, porque senão a gente também se atropela na ânsia de querer estar em equilíbrio. É. Não, e aí Eu já falo vira uma isso guerra muito para os meus. interna, né? Vira uma guerra interna, eu falo isso muito nos Hum, processos de desenvolvimento, até no processo de terapêutico, porque as pessoas, de uma certa maneira, algumas pessoas, chegam com um desejo genuíno e profundo de estar em equilíbrio e querendo, com um desejo, um querer muito forte. E esse querer, ele tem uma linha muito tênue, exatamente de virar uma pressão. total. E é quando eu aplico a arte de viver em paz. Isso Olha que são essas só. práticas muito simples, né? Da paz no corpo, então os exercícios, as práticas para o corpo. Quando a gente vai para a paz no coração, primeiro trazendo essa consciência individual. O que é paz no coração? Como é que nós vamos lidar com as emoções destrutivas? E eu vou trazendo isso para também não se transforme, nesse caso que eu estou contando, numa pressão. É uma possibilidade que é assim, é gostoso, é leve, é um ato de amor com você mesmo, não é um ato de pressão. Não, bonito, né, André? Que até o título da nossa conversa aqui hoje, que a proposta da arte de viver em paz é essa paz no cotidiano. E é No possível. opa! É no dia a dia, é na rotina, é trazer assim porque a vida acontece na presença, né? No cotidiano, é aqui e agora, assim, eu quero o mundo em paz, né? Todo mundo fala, final de ano, muita paz, assim, mas, gente, é aquelas 3 perguntas que você me fez no começo. Você está em paz aqui e agora? Porque é isso que vai fazer a diferença para o mundo, né? Exata, é isso Essa aí. Nossa, consciência do cotidiano, e é possível, né? Eu gosto muito, outro dia eu escutei, André, que não é, olha que bonito isso, a transformação não é só o poder da meta, é o poder do hábito, o trazendo para poder o hábito algumas, né, e antes algumas, do hábito, a prática que você faz, isso, que vai que se você tornar um se hábito que vai gerar é, transformação. o ato de amor consigo mesmo, né? Que práticas você está se permitindo, né? E quando eu falo práticas, eu falo assim, práticas é igual amor, né? Eu estou Hum, trazendo amor para mim mesmo, então eu estou praticando algumas coisas que vão trazer para mim mesmo consciência, benefícios, né? Essa coisa da a gente fala do corpo, né? Indo para o coração, indo para a paz no coração, que esses três espaços que a gente falou, de paz no corpo, no coração e na mente, fazem parte desse processo de aprendizagem da consciência individual, desse método, desse processo de educação do UPR. Então, vai trazer, por exemplo, emoções. Como é que a gente lida com as emoções destrutivas? Que estão aí. Todo mundo sente raiva.
não vou generalizar, eu vou melhorar essa frase. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Total. Eu sinto Eu medo. também. Me sinto rejeitada às vezes, a gente sente. Somos humanos e é parte do ser humano sentir essas emoções destrutivas. O lance é como eu vou reagir perante esses sentimentos, essas emoções, né, Andréia? Isso aí faz toda a diferença, até porque, né, fazendo um parênteses assim, a gente fala dessas 3 consciências, né, no Avipaz, a consciência individual, social e ambiental, mas a paz no social e no ambiental, ela só é possível a partir do despertar da paz no indivíduo, né? No É ele indivíduo. que é um indivíduo saudável que vai formar sociedades saudáveis e que vai cuidar da natureza a partir de um lugar de consciência, né? Imagina uma pessoa que estamos fragmentadas na ilusão da separatividade, que está tudo separado, né? Como que nós, nesse estado, vamos nos relacionar com o outro? Eu e Vivi. Como é que eu vou me relacionar com a Vivi? No dia a dia, no cotidiano, né? Então eu vou trazer as emoções e elas passam e eu jogo para ela e que tipo de reação ela devolve e assim começam as guerras do mundo. As guerras do mundo. É verdade. E aí, então, indivíduos que estão nesse processo, né, de consciência têm uma possibilidade maior de criar relações mais saudáveis e conscientes. E aí, uma sociedade com relações saudáveis e conscientes, nós temos um ambiente, né, um meio ambiente, nós tratamos a natureza no mesmo respeito que nos tratamos. E Total. assim a gente tem uma massa global. Total. É bonito pensar assim, né? Porque vai depender da minha reação, porque não é a gente apontar o dedo para o outro, né? A gente fala, se eu aponto o dedo para o outro, eu tenho 3 apontados para mim. Então, é mais sobre eu me tornar consciente, acho que até dessa... Porque assim, o que acontece fora a gente não muda, né, André? A gente não controla. O que eu posso tentar controlar, né? A gente fala assim, é da pele para dentro, assim, as minhas reações. E aí, como é que pode ser a reação perante essas emoções destrutivas, né? A gente fala lá no Avipaz que existem 3 possibilidades. É legal a gente trazer aqui para o ouvinte essa consciência também, porque aqui, de repente, depois dele ouvir esse episódio, ele já pode de repente, trazer a consciência e começar a ser e fazer diferente, né? Porque quando a gente está perante uma emoção destrutiva, as reações possíveis, né, pode ser ou eu implodir para dentro, reprimo, né, não, assim, pum, aí implode para dentro. Fica com você. Isso faz mal para si. Reprime totalmente a emoção que chega. Exato. Ou a gente pode explodir, libera, assim, pá, explode, né, um impulso vem, você nem pensa, você nem reflete, você nem respira antes de responder e você explode, aí você é uma bomba atômica que bum, estoura, né? E a terceira reação, que é a que o Pierre traz como a mais sensata, né? Que é a gente perceber que aquela emoção me tomou, eu me torno consciente, eu reconheço que ela chegou em mim, e aí eu respiro e deixo passar. Eu deixo passar. Né? Isso muda o mundo. Muda o mundo. Porque eu implodo, faz mal para mim, eu adoeço. Eu explodo, eu saio fazendo dano, né, ao meu redor. E eu estou colocando uma energia estou jogando energia para alguém que posso receber em dobro, né? Isso, aí vai gerando conflito. E a partir da consciência dessa emoção, somos humanos, é normal sentir raiva, é normal sentir tristeza, é normal sentir... né, toda a gama de emoções aí, que na verdade é um grande convite a gente expandir, né? A gente às vezes fala assim que somos analfabetos emocionais, porque a gente não sabe nem expressar o que sente, nem para o outro, muito menos para si. Então, tornar-se essa consciência que o eu que observa e percebe mais o que está sentindo, né, André? E a partir daí eu reajo diferente. Você solta. O soltar tem a ver também com, primeiro, eu estou lá, a gente fala o seguinte, que tem 3 grandes vitórias. Uma, quando você reconhece os momentos, vou usar um exemplo da raiva, aqui, porque uma raiva,
Você Bem comum. reconhece a raiva. Opa, eu identifico, eu tenho consciência dela, porque na inconsciência eu nem sinto ela chegar, mas eu reconheço ela chegar. A outra vitória é quando eu desperto no meio da raiva. Eu desperto, estou naquele momento de raiva, mas eu Estou desperto. com raiva. Estou com raiva. É uma Ótimo. vitória. A outra, a terceira vitória, eu sinto quando a raiva vai chegar. Ela não chegou ainda. Eu sinto que ela vai chegar. E aí eu jogo luz sobre ela, transformando uma possibilidade de transformar essa raiva que eu estou sentindo que vai chegar na luz da compreensão e da empatia. E aí eu começo a lidar com as emoções que são presentes. Aí eu não nego a emoção. Eu reconheço e acolho. Acolho, total. Acolho essa emoção, porque Isso na faz medida toda a que eu diferença. nego, ela fica grande. Não, eu não estou com raiva. 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 Ela vai ficando grande dentro da gente. Se a gente nega, né, é onde a coisa cresce, né? E se eu boto luz, ou seja, se eu ponho consciência nesse sentimento, a partir daí é onde eu vou ter a possibilidade de, como você bem falou, de soltar, né? Dela se dissolver, mas precisa vir para a consciência, né? Isso com todas as emoções, né? A gente só deu um exemplo de uma, Sim. mas com todas as emoções. É. E aí é muito importante, porque você começa a fazer esse trabalho interior, que a pessoa mais beneficiada com esse trabalho é você mesmo, né? E aí você começa a perceber que isso tem uma consequência, uma ressonância para o outro, as tuas relações sociais, a sua relação com os seus pares, a sua relação com a sua família, a relação no trabalho, na vida social. Você começa a perceber a diferença que começa a fazer. E aí nós vamos no método para consciência social. Essa consciência social, ampliar essa consciência social, trazendo luz para imagine, gente, como seria se nós tivéssemos indivíduos, pessoas, né, com despertas nesse sentido, com essa consciência consigo mesmo, como é que elas seriam nas relações com a vizinhança? Como é que elas seriam nas soluções coletivas, cooperativas? Como seriam essas soluções? Que luz que seria trazida, por exemplo, até na política, até nas relações, como pensar no social de uma maneira ampla, né? Econômica, economia, cultural, política, tudo isso. Isso, na verdade, é isso, né? O indivíduo. É bonito pensar, né? Dentro do Ave Paz. Então, a gente teve a consciência da destruição que começa dentro de mim, eu passo pela transformação. E aí começo a ser agente da mudança, né? Agente dessa cultura de paz. E quando você fala da sociedade, é realmente a gente poder pensar que não está separado, né, André? Assim, a política da economia, da cultura, como seria tudo isso ser pensado de forma integrada, né? Assim, acho que as pessoas que estão já caminhando a vida nessa roda da paz, assim, elas estão acessando a sabedoria, são pessoas mais saudáveis, que estão aí conectadas com os valores universais, né, com o amor, com a verdade, e isso tudo integrado na política, com a economia, com a cultura, a sociedade, seria, gente, a maravilha, né, que a gente quer ver no mundo, é a partir desse lugar da não separação, né, desses âmbitos da sociedade, que a gente vai conseguir trazer, acho que, um lugar mais da cooperação, né, Andréia? Assim, os valores éticos regendo as relações de cooperação, né, entre todos nós, né, e a cooperação, a gente tem uma que a gente até conversou um pouquinho, né, Vivi, de trazer dentro da consciência social, de ampliar essa consciência, a gente falar daquilo, pensar assim, hoje, o que é um conforto essencial? Mas o conforto essencial no vestuário, na roupa. O que a gente precisa essencialmente, né? O conforto essencial vai dizer só sobre mim. Não é o que a Vivi precisa. O que a Vivi precisa tem o essencial que é dela. E tem o meu essencial. Porque para mim, talvez, para roupa, eu penso, olha, eu preciso disso, talvez eu preciso de 3 calças, isso. Eu pense que esse é essencial para mim. O que é essencial para você?
O que é essencial para você na alimentação? Pensar no Pensar no essencial. essencial. Ó, falamos junto. Estamos conectadas. Total, isso vai trazendo assim até um olhar assim, né, André, para esse consumo mais consciente. Eu acho que o consumo consciente é uma pauta que entra muito nessa consciência da arte de viver em paz. Será que eu preciso de 50 pares de sapato? Isso é realmente essencial? Ou será, né? Aí já começa, opa, E ele muda conforme o tempo que você está, né? Ele muda, dependendo agora você tem o teu conforto essencial para alimentação é um. Daqui a um tempo, antes ele pode ser transformado, o teu conforto essencial para alimentação muda. Por exemplo, vamos falar de moradia. O meu conforto essencial hoje, qual é o seu conforto essencial quando a gente fala de habitação, de moradia? Às vezes, um momento da nossa vida, nosso conforto essencial, porque nós temos, vamos falar de uma família que está tendo filhos, é um. O conforto essencial para quando você está solteiro é outro, ou um outro momento da vida. Então, cada momento, processo de transformação que a gente vai passando, esse conforto essencial também vai se transformando, mas a pergunta é válida. Hoje, qual é o conforto essencial para você na moradia? O que você precisa? Você precisa de uma casa? Você precisa de uma casa grande com jardim, piscina, tarará? O meu conforto essencial hoje é que eu tenha árvore na minha casa. O meu conforto essencial, eu preciso de casa térrea, que eu tenha árvore, que eu tenha planta, por exemplo. Qual é o seu conforto essencial? É uma excelente pergunta mesmo, sim, né? Para a gente ir buscando aquilo que está em ressonância com a nossa essência, né? Que vai te fazer bem e a partir desse lugar a gente vai estar emanando uma frequência, né? Uma pergunta para vocês nesse momento da consciência social. Será que essa ideia, né, esse caminho que eu estou escolhendo, essa posição que eu me coloco, essa fala, está contribuindo para a não violência? A não violência com o outro, com a sociedade, com as pessoas que eu convivo? É bom. E aí a gente vai caminhando assim até, né? Eu acho muito bonito assim quando eu penso na consciência da natureza, e não é só a natureza, meio ambiente fora, né? Porque aí a gente já caminha para uma pergunta espetacular que está em uma das vivências do Avipaz, aonde está o fora e aonde está o dentro na natureza, né? Porque eu compartilho com você, André, que para mim, assim, a grande pérola desse, né, de ter feito o Avipaz, assim, como aprendiz, né, naquele primeiro momento, ele me trouxe a consciência da unidade. Entender o que é esse somos um. Eu acho isso de uma dimensão, assim, como diria o Roberto Crema, o nosso querido reitor, inefável. Eu não consigo descrever a grandeza que foi para mim, entender de um lugar assim, na pele mesmo, né? Assim, com todo o meu ser, com toda a minha alma, o que é essa unidade? A partir do momento que eu entendo que somos natureza, né? Lá a gente traz esse conceito assim que tem 3 olhares da minha relação com a natureza, né? O primeiro assim, eu e a natureza estamos separados, né? Eu e a natureza lá fora. O outro já é eu na natureza. Todo mundo adora, né? Ir para a praia, ir para o campo, né? Já é uma relação eu na natureza. Mas o grande lance aqui é a gente entender que sou eu, vírgula, natureza. Eu sou natureza. E quando eu acesso esse lugar, né, André? Eu acho muito lindo assim, porque a gente acessa um lugar de essência de cuidar. Quando eu estou na essência, nós somos cuidadores por essência. A gente quer, é uma coisa de preservação da espécie da vida, de respeito à vida, né? Por isso que é global, né? Quando fala o meio ambiente, mora no meio da gente. Ah, que bonito. Essa consciência que ele traz nesse método, a gente, ou é uma oportunidade, como nós estamos falando de eu e Vivi que vivenciamos, né? Esse método de educação e também facilitamos esse método de educação, a gente vê o processo de transformação nas pessoas. Quando a gente comecei esse podcast falando é para todo mundo, porque é para todo mundo. Independente da área que você atua profissionalmente, independente do que você está fazendo hoje na sua vida, é um processo de transformação de educação que principalmente começa com um benefício interior, o seu próprio benefício. Né? Então, quando a gente fala assim, quando chega nessa parte da consciência ambiental, o global,
Fala, o meio ambiente não está lá fora, o meio ambiente mora no meio da gente. E a Vivi falou dessa vivência, é demais, né? Isso é uma frase, quem trouxe essa frase foi num dos seminários, foi a Lígia que trouxe, que é acho que de um poeta de Brasília, se eu não me engano, e eu não lembro o nome dele, que fala exatamente isso. Agora, quando você fala dessa vivência do uno, eu acho que você fala, é uma prática que a gente faz dentro desse momento, né, da educação, e que fica uma pergunta tão importante para mim também, eu acho que teve a mesma importância esse momento do processo, que para você foi muito transformador, foi uma das práticas mais transformadoras que eu já fiz na minha vida. E imagina que quando você se pergunta para você, né, nós temos água dentro do nosso corpo, não temos? Acho que todo mundo concorda que sim, temos água, nós somos água, né? Nós temos uma média de 70% de água dentro do nosso corpo. Do ponto de vista da água, qual é a diferença da água que corre nos rios e nos mares, da água que corre dentro da gente, dos nossos rios internos? Qual é a diferença? Não tem diferença, né? Aí é que tá, essa é a consciência da não separação. Até porque eu penso assim, né? A pele tem poros que transpiram, e se eu tomo chuva, no momento que eu tô transpirando, essa água se mistura. Então, aonde está o dentro e aonde está o fora? Será que a pele é uma fronteira, né? Ou será que é uma ilusão essa separação? Porque na minha pele também tem água, né? Gente, isso é muito lindo. Voltamos para a ilusão da separatividade, que começa com o indivíduo. Quando a gente sente e percebe que estamos separados. Nessa ilusão que estamos separados. Porque não estamos separados, é só uma ilusão. Gente, é muito lindo. Essa questão, né, E aí, eu quero voltar com as perguntas. Posso voltar com as perguntas? Voltando à pergunta lá que eu comecei no podcast. Você está em paz? Tem paz no mundo? E onde mora a paz? Responde internamente. Onde está, né? Se você está em paz, tem paz no mundo? Onde mora a paz? Onde começa essa paz, né? É muito lindo. E aí a gente vai também aqui caminhando para o final, né? E deixando assim essas perguntas, essas reflexões para o nosso querido ouvinte, que no final a gente vai fazendo, ele traz assim como se fosse um plano de contribuição, né, Andréia? Assim, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo outro? E o que eu posso fazer pela natureza? Assim, pensar, esse olhar assim de pensar global e agir local, ter a consciência de que qualquer microação vai fazer a diferença para o mundo, porque a gente é parte, nós estamos separados do mundo. Então, se eu trouxer uma contribuição para mim, já vai estar fazendo. Eu fizer bem, o que me faz bem, né? Esse olhar que a Andréia trouxe, o conforto, assim, o que eu preciso, qual é a minha necessidade? E eu estar, né, me percebendo para isso. E aí, a partir daí, o que eu posso fazer para o outro? Né? A minha família aqui, minha convivência, em primeiro lugar, os meus colegas de trabalho, como eu posso ser a diferença? Outro dia, André, compartilhei com você assim, uma coisa tão linda. Outro dia a gente estava fazendo uma oração aqui em casa e disseram assim, que eu possa ser a diferença para que não haja mais diferenças. Dentro da diversidade, a unidade, né? Isso é muito lindo, trazer essa consciência, né? E que eu possa me abrir para um novo aprender. Que eu me dê esse espaço de aprender a aprender, sabe? Aprender com a diferença, porque eu acho que isso que nós estamos, né, criar essa abertura, que eu possa me dar isso. Que bonito, minha querida. Ah, que honra, que bênção, juro, sério mesmo, assim, como a gente bem falou, eu acredito, eu sinto, na verdade não é nem, porque o Avipaz, ele é o começo da Unipaz, né, André? Ele é a grande base, assim. É a grande base. De todos os programas que hoje a gente tem na Unipaz, a arte de viver em paz, ele é o berço. Ele é a síntese, de tudo, né? A síntese, é uma coisa assim, juro, eu também compartilho aqui com você e com o ouvinte que de todas as formações que eu fiz,
acho que é a que mais me agregou, assim, como ser humano, assim, sabe? Transformou mesmo, assim, essa coisa da ampliação de consciência. Juro, me falta o latim, Andréia, para falar Me o falta quão também as grata eu expressões. sou, sabe, de ter sido aprendiz e agora a gente se tornado facilitador, assim. Quero deixar aqui para o ouvinte, assim, que fica o convite, assim, né? Agora, com a pandemia também aí amenizando, a gente vai voltar a oferecer esse programa presencialmente, porque ele já está no EAD, ele já se tornou. Quem tiver interesse, é só procurar aí, procura pela Unipaz, né? Eu acho que é De Brasília, via isso, DF. a Unipaz, Unipaz DF, unipazdf.org. Sim, lá você E tem o acesso ao Seminário da Arte de Viver em Paz digital, né? Em EAD. forma de ensino à distância. Mas fique em contato, né? Eu sempre convido aqui o ouvinte a conhecer a Unipaz através do site, unipazsp.org.br. Lá também tem toda uma descrição do seminário, né? Como a gente falou aqui, ele é uma grande base para que a gente saiba e seja consciente a gente de que a paz ela é uma utopia possível. É possível no cotidiano, né? Com a gente mesmo sendo essa diferença, sendo a mudança, como diria o meu grande amigo, sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo, né, Andréia? Que assim E seja, ainda, sejamos. e também o ouvinte, acho que é uma coisa assim, prática que a gente não falou aqui, mas é legal ainda em tempo, deixar que é um seminário, assim, ele completo, é um curso de 12 horas, que a gente gosta de fazer ele acontecer, né, assim. É um seminário que pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Nós já aplicamos esse seminário em escolas e em empresas, então a Unipaz São Paulo está sempre aberta. Se você, é só entrar no site, entrar em contato, que esse seminário pode ser aplicado em qualquer instituição, em qualquer lugar, e de verdade, é para qualquer pessoa. Sim, ele é um programa de 8 a 12 horas, mas que ele pode ser adaptado, né? O Pierre falava assim: se você tiver meia hora com um grupo de pessoas, traga uma vivência, né, da consciência, principalmente individual, porque os indivíduos farão diferença. Então, assim, ele no formato completo, ele pode acontecer. O ideal é que seja de 12 horas, mas as Ele já foi vivências feito em são 8, ele foi feito em formato como de 2 horas, ele é um formato bem adaptável, né? adaptável, exatamente. Isso é uma excelente Bem, pergunta. Mas é isso, André, minha querida, olha, de verdade, é uma grande honra, não só é, conversar sobre o Avipaz, assim, mas conversar com você, que também é uma grande conhecedora e já está aí colocando, né, como mutante atuante no mundo, botando o Avipaz aí, a gente vai colocando onde pode, em todas as brechas, como se fosse a água, né? A água, assim tudo. como cura, trazendo o Avipaz sempre que possível a gente traz aí. Quero agradecer, minha querida, e quero, antes da gente terminar, vou te fazer um pedido para você deixar que eu sempre peço pro meu convidado deixar assim uma inspiração, assim, sabe, pro ouvinte agora Tá. do seu coração. O que você deixaria depois da gente falar de toda essa grandeza aqui da arte de viver em paz? O que a Andréa Duque deixaria de inspiração do seu coração aqui para o nosso ouvinte? Ah, eu quero, antes de deixar, eu quero agradecer, eu fiquei muito feliz da gente poder Hum, trocar, compartilhar, que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possíveis, né? E que toque o coração das pessoas como tocou, com a força que tocou os nossos corações, o meu e da sim, Vivi, e que esse toque, essa luzinha que toca você que está ouvindo a gente agora, ela se amplie muito, né, te levando a lugares melhores para você, lugares de mais harmonia dentro de você, para que você encontre as pessoas certas, os lugares certos, na hora certa. E eu queria deixar uma reflexão o seguinte: tudo que a gente falou aqui, né? Quando você fala, o que eu posso fazer por mim? Responde essa pergunta. O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer para a natureza? Eu quero deixar assim, o micro passo possível. Pensem num Arro. micro passo possível. Não é um passo, às vezes um passo na vida da gente é muito grande. Qual é o meu micro passo possível que eu posso fazer por mim? É uma respiração de 1 minuto? É uma respiração de 1 minuto. É isso. Então,
para que não se transforme numa grande pressão, mas que seja que seja mais um ato de amor com você mesmo, é um micro passo possível no teu cotidiano, sabe? Qual é esse passo possível que você pode dar fazendo algo por você mesmo, começando por você, depois pelo outro e pela natureza? Excelente dica inspiracional, né, André? Esse micropasso possível, que é isso, gente. É possível, né? É possível. E é um micro. É micro, pequeno. E tá tudo certo, né? De micro em micro, né? De micro em micro. Respira. Isso. Sem a pressão. O que eu vou fazer por mim hoje? Talvez eu vou fazer uma respiração. E é isso. Né? Pisar na grama, ou eu tô precisando pisar na terra, vai lá, tira o sapato e faça, pisa. Né? A transformação só vem a partir dessas microações. Que assim esses seja. Micropassos possíveis, que assim seja. Nossa, eu fiquei muito feliz de estar aqui, que delícia, muito feliz de vocês estarem dedicando o tempo de vocês, a escuta de vocês aqui pra gente, viu? Muito obrigada, sou muito grata por vocês estarem nos escutando, e quem está vendo a gente, por estar vendo e escutando. Verdade, querida, muito obrigada, Andréia, viu, por vir partilhar aqui sua experiência, a sua sabedoria também. Quero agradecer o ouvinte, de fato, também estar conosco aqui até agora, agradecer quem tem nos acompanhado aqui no Mutantes. Estamos aí encerrando a segunda temporada, a gente vai vir com novidades já no próximo episódio, muito feliz ampliando a voz da Unipaz no mundo. Eu sempre convido vocês a seguirem as redes sociais da Unipaz, segue a gente no Instagram, no Facebook, estamos aí no Telegram cada vez mais, trazendo ferramentas dessas microações possíveis para a gente transformar, sermos agente da transformação que a gente quer ver no mundo. Muito obrigada, Andréia. Um beijo no seu coração. Obrigado, Vivi. Que muito lindo esse trabalho que você está fazendo com a Unipaz. Lindo, 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 lindo. Que ele prospere e ele irradie por todos os cantos desse mundo. Que assim seja. Um beijo no coração, ouvinte querido, e a gente se vê na próxima temporada aqui no Mutantes. Um beijo, até lá. Viva! Beijo, beijo. O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.